Olá pessoal, esse é o nosso canal Líquido Certo e Exigível. Como sempre, a gente destaca aqui, o nosso canal tem como objetivo te ajudar aí na tua preparação para os concursos, saber mais das carreiras jurídicas e não jurídicas aí dessa luta que é passar nos concursos públicos. Queria dizer com muita satisfação, o Rodrigão está de volta aqui no nosso programa. E é isso aí, Rodrigo. Obrigado por estar de volta e vamos lá para mais um programa, né? Tranquilo. Então, estamos aqui hoje o nosso convidado. Ele é bacharel em Direito, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, é especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É analista do Ministério Público do Rio Grande do Sul e professor de Direito Penal e Processual Penal na Faculdade Anhanguera Educacional de Pelotas. Professor Henrique, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sérgio. Um bom dia ao pessoal da técnica aqui, que sem eles não aconteceria o nosso encontro, nossa conversa. Na verdade, estou dizendo bom dia, mas independentemente do horário de quem vai assistir ao nosso... Dizer que é um prazer ter recebido o convite do amigo Sérgio, te conhecendo hoje aqui, Rodrigo. Prazer é nosso. É uma honra e uma responsabilidade, porque eu já acompanho o canal e vi que várias pessoas com conhecimento jurídico em concursos passaram por aqui, mas eu espero poder contribuir na medida do meu conhecimento com o pessoal que está nessa luta, nos concurseiros, né? Na luta pelos concursos, pelas carreiras jurídicas. Ok, muito obrigado de novo. Professor Henrique, como foi a tua escolha pelo direito e durante a tua formação acadêmica, tu já pensavas, assim, já pretendia alcançar um cargo público? Na verdade, Rodrigo, antes do ensino superior, da graduação superior, eu já tinha focado em concursos, buscando essa estabilidade dos cargos públicos. Então, eu fiz primeiro um concurso para o municípo de Bagé e acabei assumindo como oficial administrativo. Trabalhei algum tempo, depois fiz concurso ainda a nível médio para o estado do Rio Grande do Sul, para a área da educação. Sim. Acabei passando também para o cargo administrativo e lá fiquei alguns anos. E aí, a partir daí, eu ingressei no curso de Direito. E ingressei no curso de Direito com a intenção, a finalidade de concursos públicos. Nunca me vi advogando, embora tenha advogado um certo período ali, mas sempre buscando a estabilidade do cargo público. Sim. Até que eu... assim que concluí a graduação, eu acabei tendo a sorte de ter sido o primeiro aluno, a média mais alta da minha turma, e eu ganhei uma bolsa para a Escola Superior do Ministério Público. E acabei trocando esse meu cargo que eu exercia no estado para Porto Alegre, e fiquei um ano fazendo Escola do Ministério Público. E a partir daí foquei em alguns concursos logo em seguida, o que seria normal, né? Fiz para magistratura, rodei na sentença civil, fiz para Ministério Público, rodei na fase final e passei para delegado de polícia e assessor do Ministério Público na época. Sim. E acabei assumindo em 2003 como assessor, hoje analista, e estou nessa luta até hoje aí no Que cargo. Legal, muito bom. Meio que me acomodei nesse cargo público, digamos. Sim, então nunca foi teu objetivo advogar, então? Sempre foi o concurso público. Sempre concurso público. Como é que... Primeiro, eu tenho que dizer, né, Henrique? O Henrique é meu amigo, né? Fomos colegas aí de docência, né? E reiterar a satisfação de te ter no nosso programa, né? Mas como é que foi, assim, a tua preparação? Como é que tu pode dizer para o nosso pessoal aí que assiste o nosso programa? Como é que tu te preparou para esses concursos aí até chegar no teu cargo? Na verdade, Sérgio, e sabe que esse sentimento é recíproco, né, essa amizade. Sérgio, eu acho que tudo é uma construção, é uma continuidade, digamos assim. Então, durante a graduação, embora eu não tenha trabalhasse, e isso dificulta para quem estuda, né, mas eu sempre foquei no pensamento em busca do conhecimento. Então, é evidente, eu acho que é uma construção. Aí depois, durante o curso de Direito, durante a graduação, eu já tive bons professores, consegui ter uma boa noção. E depois, essa busca diária, ou seja, sempre buscando aprimorar, vendo o que as partes que está mais carente, digamos assim, para
que eu acho que é a luta, é essa continuidade. Dificilmente alguém consegue, acredito, a aprovação no concurso público nas primeiras tentativas. Sempre é um caminho mais longo, uma dedicação maior. Então, acho que essa perseverança, digamos, que seria a palavra-chave, eu acho. A gente fala bastante nisso, sabe que essa é uma palavra que aparece bastante assim nas nossas entrevistas, né? A perseverança, e agora tu falaste em relação aos concursos que tu já participou, né? E inclusive alguns que já logrou aprovação e aí teve que escolher, né? E aí quando chega nessa fase é muito bom, né? Quando tu consegue escolher, porque teu nível de preparação tá tão bom que tu começa a passar já em vários concursos e tu escolhe, né? E outra coisa que aparece muito aqui é a questão do concurso te escolher, né? Eu já te conheço há bastante tempo, assim, e sei da tua dedicação, do teu amor pelo teu cargo. Já conversamos sobre isso, já fiz visitas ao Ministério Público lá. E realmente, às vezes, o cargo te escolhe, né, pela tua afinidade, e também essa questão da perseverança que aparece muito aqui, né? Isso é uma coisa, parece que é uma coisa banal, né? Ah, não, a perseverança, mas faz toda a diferença, né? Entre tu passar ou não, né? Sérgio, na verdade, eu diria que vou falar algo aqui, um comentário que talvez não seja, que foge um pouco ao lugar comum, digamos, né? Que é essa preparação, o método de estudo. Mas eu acho que é necessário, e eu falo isso para os alunos em sala de aula, estar disposto a pagar o preço. Acho que o mais importante é saber que, seja na graduação, seja na busca pelas carreiras jurídicas, seja buscando a carreira docente, né, especialização, mestrado, doutorado, é necessário pagar o preço. Pagar o preço significa abrir mão de muita coisa, né? Se privar de muita coisa. Às vezes, até em certo momento, prejudicar o convívio familiar. E isso não é fácil, né? E estar disposto a pagar o preço. E eu posso dizer que, por exemplo, depois que eu assumi o cargo, muitas pessoas comentam comigo por que eu não faço para promotor depois, para juiz. É porque eu não quis pagar mais o preço. Eu fui pagar o preço de fazer especialização, de fazer mestrado. Eu acabei não pagando o preço. Então isso vale para todos, inclusive para mim. Então, Sim, pagar o sim, preço, sim. eu acho que é a palavra-chave. Estar disposto a passar por aquilo. Chegasse ao teu limite, Exatamente. né? De pagar aquele preço deu. Exatamente. As pessoas têm muita. Concurso público é uma coisa que as pessoas têm muita ideia do imediatismo, né? E o pagar o preço, às vezes, é um preço que tu tem que pagar por anos, né? Por anos, por 2, 3 anos, e concurso para promotoria, para promotor ou para juiz, enfim, até para delegado, né? Que são concursos mais de top, assim, dentro do direito. É isso aí, 3, 4 anos, e as pessoas acham que vão. A gente via isso principalmente nos cursinhos. Tu também deu aula em cursinho, depois a gente vai conversar sobre isso também. São concursos que exigem uma dedicação Muito grande. muito E aí a grande, pessoa assim, abriu o edital, vai lá e se inscreve. Não vai passar, né, cara? Não vai passar. Isso aí é só para fazer média com a família, né? Porque É o básico, né? tu tem que Aguardar estar o já. edital. Tu tem que Aguardar o edital para tu estudares por um concurso Então, não existe, né? saber que tu vai pagar o preço é isso, né? Não é um mês de pagar o preço, tu vai pagar por muitos anos, mas é para tua vida inteira, né? É aquilo que estamos conversando agora antes de iniciar o programa com o Rodrigo aqui sobre o cargos na SUSEP. Há pouco teve um concurso para a SUSEP. Isso. E eu conheço muitas pessoas que iniciaram o estudo a partir do momento em que o concurso foi aberto. E é lógico que daqui a pouco uma dedicação integral e tal se consegue, mas é muito difícil. Exceção, né? A regra é que a pessoa estude mais tempo. E não é e além do mais, porque os concursos estão cada vez mais profissionalizados hoje, né? E é uma coisa que eu acho que facilita atualmente em relação ao meu tempo, mas por outro lado dificulta também, que é a facilidade, né? Hoje é possível fazer curso. Na minha época eu tinha que ir para Porto Alegre para fazer uma escola do MP. Hoje se faz online. Verdade. Há bons cursos online. Mas isso, por outro lado, também é necessário que haja mais atenção, mais dedicação, que as pessoas nem sempre têm. Como fica mais fácil o estudo, se deixa para quando sai o edital. E aí, realmente, é complicado. Eu tenho visto também muita. E aí, como tem muita oferta de curso, por um lado isso é bom, porque facilita, mas cada um tem um método milagroso de passar, né? A gente vê coisas assim absurdas, que é coisa que a gente que está no meio dos concursos vê que aquilo ali não vai dar certo, né? E aí o cara também pensar sobre isso, porque não é só estudar, né? Daqui a pouco o cara está entrando num método que é uma furada e daí
é muito complicado, né? Isso Aí aí. só perdeu tempo, né? Só vai perder mais Então, tempo. é fazer o básico, como tu falou, né? Fazer o básico. O que é o básico, né? Nós já falamos basicamente isso, assim, o básico, basicamente, é ótimo, né? Mas, assim, tu ter a constância, né? Ter a constância e saber que tu vai te abdicar de algumas coisas na vida. Isso já é o meio caminho andado, né? Na verdade, Sérgio, a questão do método, até a gente mais adiante podemos conversar, especialmente na minha disciplina, que eu posso ter uma certa propriedade, digamos, para dizer certos conceitos básicos que a pessoa tem que dominar, a estrutura do penal e processo penal. Sim. Mas, com relação ao método, acho que cada pessoa tem uma facilidade para o aprendizado. Tem gente que na leitura se dá muito melhor, tem gente que gosta mais de ouvir. Então, cada pessoa tem uma facilidade, digamos, né? Isso é cientificamente comprovado, a forma que a pessoa, quando é o aprendizado. Agora, uma coisa é inegável, a dedicação é necessária. Então, o método, essas fórmulas, né, que se vendem hoje em dia, e é verdade, elas, eu acho que são temerárias, porque não tem como, a partir de uma fórmula, de um método, sem ter um estudo constante, é muito difícil. É verdade. Mas é a facilidade proliferam os cursos, né? E isso acaba se criando um mercantilismo muito maior do que uma preocupação com a formação do aluno, né? Ah, sim. E aí, até a gente queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Nós estamos falando sobre métodos de estudo. E esses concursos mais que tem várias fases, por exemplo, né, delegado, promotor, esses que tu também já teve a oportunidade de participar, são métodos de estudo, são formas de estudo diferentes, né, para a primeira fase, segunda fase, sentença, enfim, né. O que a gente fala muito da prova oral aqui sobre a empatia, né. Falamos também aqui várias vezes e os convidados que já passaram por essa fase também falam sobre isso, né? Que tu falasse um pouquinho como é que é o estudo para a primeira fase, como é que é para a subjetiva, né? A escrita e a oral, assim, como é que foi a tua experiência nesse eu sempre vou trazer aqui com vocês o comentário experiência diária em sala de aula, onde eu estou há 12 anos, né? Então, na verdade, a preparação é bem diferente até na graduação, para professores que fazem provas objetivas, para quem faz dissertativa. Acho que a objetiva em concurso também, cada vez mais baseada na letra da lei. Então exige, claro, também questões doutrinárias, questões mais profundas caem também, mas a básico é o domínio da lei. Porque na primeira fase a intenção é eliminar o maior número possível de candidatos, né? Porque sempre são muitos candidatos, então se elimina aquela ponte de corte. Acho que a letra da lei, a leitura, o domínio da lei basicamente é fundamental. Agora, numa segunda fase já muda completamente, como é, por exemplo, a prova da OAB. Já na prova da OAB existe essa diferença, ou seja, numa segunda fase eu vou ter uma questão normalmente prática, em que eu preciso entender o que está sendo perguntado e responder o que o examinador quer, qual é a pergunta, qual é o cerne da questão. Então, por exemplo, no final de semana passado teve a segunda fase da prova da OAB e um problema que era a peça, que era uma memoriais, se eu não me engano, ele trazia um caso concreto, uma tentativa, entre aspas, de furto a um estabelecimento bancário em que o aluno é encaminhado para a dúvida, o candidato, entre a desistência voluntária e o crime impossível. Então, é necessário dominar muito mais os temas aí, né? Aí exige um conhecimento muito maior. E eu acho que o grande problema, mas a grande dificuldade nos concursos mais tops, como tu falou, ou seja, cargos de carreiras mais com nível de exigência maior, é que é necessário dominar não apenas uma área, né, do direito, e dominar várias. Então não adianta a pessoa ser especialista em penal, processo penal, se não domina a área civil e direitos difusos e coletivos, então administrativo. Então acho que a exigência ela acaba sendo bem maior porque a pessoa precisa analisar um assunto e a partir daí colocar no papel o que muitas pessoas têm dificuldade, né, e infelizmente a questão de explicar. Eu vivencio isso diariamente, né? Os alunos me falam, professor, eu sei esse tema, eu lembro o senhor falando, mas não consigo colocar no papel. E eu acho que aí o base é que falta a leitura, porque a partir da leitura eu consigo explicar. Se eu não tenho leitura sobre o assunto, muitas vezes os alunos conversam comigo sobre o TCC. Estou empacado, não consigo avançar. É porque falta leitura sobre o tema. Quanto mais eu leio sobre aquele tema, mais eu consigo
encaminhar, argumentos. exatamente, argumentar sobre o tema. Então, eu acho que para uma segunda fase, Sérgio, que era a tua pergunta base, infelizmente é necessário aprofundar o conhecimento, porque as questões serão muito mais complexas como é na OAB. Ou seja, vai ter um assunto que é direcionado ao tema, claro, mas eu tenho que interpretar essa pergunta e encaixar certo a resposta, ainda por cima. Usar palavras-chave, né, que vão ser exigidas, por exemplo, sei lá, erro de tipo essencial. Eu preciso dizer que é o erro de tipo essencial. Então, infelizmente, é necessário uma abordagem técnica que é muito mais complexa que uma primeira fase, em que simplesmente eu vou, muitas vezes, na prova objetiva, existe aquelas múltiplas assertivas, né? Então, a 1 e a 2 estão certas, a 3 e a 4 estão certas. Muitas vezes a gente, dominando uma que outra questão, acaba, por eliminação, chegando à resposta certa. Mas uma prova dissertativa em que eu tenho que expor o assunto já é bem mais complexo. Então, eu acho que o estudo é diferente. Sim, se a pessoa não sabe, ela não vai conseguir desenvolver, né? Não tem o conhecimento. Não... E principalmente na parte geral do Código Penal ali. Exatamente. Enfim, ali tu tem ali o erro de tipo, mas e aí? E se a questão fala sobre uma coisa mais complexa, tu não vai conseguir desenvolver. Só a diferenciação, por exemplo, que é comum em concurso sobre a insignificância e bagatela. Assim, em qual elemento do crime, do conceito analítico, ela incide. Só nisso, se eu não souber, eu não vou saber explicar aonde que incide a insignificância e a bagatela. Aonde que incide a legítima defesa, né? Qual é o conceito analítico que... Então, se eu não souber conceitos básicos, dificilmente... Numa dissertativa não tem como, né? Numa objetiva, sim. Mas na dissertativa... Henrique, como surgiu a docência assim, na tua vida? Fale um pouco da tua trajetória, né, como professor. Rodrigo, a partir do momento que eu assumi no Ministério Público, eu pude colocar, como assessor na época, eu pude colocar na prática aquilo pelo qual eu era apaixonado, que era o trabalho na área penal. Porque sempre se diz que o aluno de direito se apaixona pelo penal e casa com o civil depois, né? Eu tive a sorte de... sempre fui apaixonado pelo direito penal e a partir do momento que eu fui para uma promotoria única, eu consegui trabalhar como assessor, claro, era em todas as áreas, mas no local que eu fui tinha... inclusive execução penal, que é a tua área, né, da atuação. Então a gente atuava em todas as áreas. E a partir daí eu consegui, digamos assim, unir a teoria com a prática. E logo depois surgiu a primeira finalidade, digamos assim, foi um aperfeiçoamento maior e eu decidi fazer especialização em penal e processo penal na Escola do Ministério Público em Porto Alegre. E daí vem a questão de pagar o preço e fazendo aqui falando um pouquinho sobre isso. Para poder me deslocar para Porto Alegre e fazer especialização sexta e sábado, eu precisava compensar horário, eu precisava ficar meio dia na promotoria, eu precisei da concordância, evidentemente, da chefia imediata. Então, pagar o preço, né? E a partir, claro, depois que eu comecei na especialização, que no primeiro momento não era o foco a docência, mas a partir daí começou a abrir essa possibilidade e eu comecei a ter mais, digamos assim, um pensamento sobre a docência. E depois que eu estava na fase final já da dissertação, da especialização, só me faltava a apresentação da dissertação, eu acabei, já tinha concluído, e eu me removi para Pelotas. E 4 ou 5 meses depois que eu estava aqui, uma colega de trabalho entrou na minha sala e me falou, olha... tu que a tua área de atuação, tu gosta de penal processual, abriu uma seleção para professor de processo penal em Anhanguera. E eu acabei me inscrevendo, participando, acho que na época eram 8 ou 9 candidatos. Na época o titular da disciplina de processo penal era o Dr. Marcelo Cabral, que ele estava viajando para fazer doutorado na Espanha, algo assim. E eu participei da seleção, fui aprovado e comecei a lecionar na Anhanguera na época. E eu imaginava que seria algo transitório. Eu imaginava que com o retorno do Dr. Marcelo eu terminaria a minha... Isso. E eu continuo até hoje, faz 12 anos e continuo até hoje. Então, posso dizer que a atividade que mais me recompensa é a docência, porque a gente consegue ver, digamos assim, o resultado. E nesses 12 anos eu já tive várias experiências muito, muito agradáveis. Tem alunos da Anhanguera que ele saiu da Anhanguera e ele passou para delegado em Santa Catarina. E hoje ele é juiz e promotor em São Paulo. E outros em casos, digamos assim, de menor, entre aspas, importância, mas que marcam. Por exemplo, um aluno da Anhanguera que trabalhava como motoboy
e ele acabou fazendo um concurso e hoje ele ocupa um cargo público aqui em Pelotas, ligado ao trânsito. Então a pessoa muda a sua vida a partir do estudo, claro, não foi só o direito, né? Porque ele se dedicou, que nem o foco de vocês que é o concurso. Sim. Então acho que a docência entrou em determinado momento como um desdobramento lógico, né? Porque a partir da especialização e tal. E a facilidade também que eu acho que eu tenho de trabalhar com a parte teórica e prática, que eu vejo todo dia na promotoria. Então acho que contribui bastante e acabou que eu me apaixonei pela docência durante o exercício da atividade. Sim. E tu preparas somente para a universidade ou tu também prepara para concursos? Eu já tive essa experiência aqui em Pelotas, em alguns cursinhos. O último foi no curso Veiga, que eu ainda não sei se continua. O Veiga para concursos. Tive experiência para a Polícia Civil uma época, acho que era Brigada Militar, e também no Só Concurso, uma época também. Eu acabei desistindo pela falta de tempo, porque aí não teria Não dá para conciliar tudo, né? Impossível, mas acho que é também extremamente atraente. Claro que é um foco bem diferente ao da graduação, né? E eu sempre brinco com os alunos que na graduação o aluno busca sempre está esperando o momento do intervalo, né? No concurso público, no cursinho, a gente dá até o último momento da aula e o aluno não sai e quer mais porque ele está... Ele precisa. Aí é o foco, né? Quem está disposto a pagar o preço ali. Então, eu acho que a visão que eu tenho é que na preparação para concursos, ela é muito mais efetiva também. E acho que essa recompensa, digamos, entre aspas, de ver o sucesso de quem a gente ajudou, de alguma forma contribuiu, ele conseguiu o seu objetivo. Então, acho que é algo que, se eu pudesse dizer um pensamento, um foco futuro, seria esse. No momento que eu pudesse conciliar. Sabe, Henrique, assim, que eu ouvindo tu falar, assim, eu compartilho de algumas experiências tuas também, como colega teu que fui, né, na docência da Anhanguera, e é muito reconfortante mesmo tu ver as pessoas que tu formou se dando bem na vida, passando em algum concurso, ou até mesmo na advocacia. Eu vejo vários aí que foram nossos alunos aí super bem, trabalhando e evoluindo na carreira, né? E como é diferente mesmo a forma de estudo, né? Porque na graduação tu tá ganhando aquele conhecimento e tu precisa te aprofundar naquele conhecimento. O concurso parece que é mais objetivo, né? Tu precisa acertar as questões, né? Então até a preparação é diferente, né? De como tu vai lidar, eu digo o professor mesmo, né? No teu caso foi só falta de tempo mesmo, né? Tu não tem uma preferência sobre uma ou outra, né? Eu não sei, eu acredito que tu pelo tempo, né, na docência e na graduação, acho que tu tem mais carinho pela graduação, pelo pós-graduação, claro, né? Porque, não sei, tem um gostinho diferente. Eu acredito também que no cursinho tu tem concorrentes, né? Na graduação tu não tem concorrentes. Perfeito. Eu acredito nisso também. Isso aí interfere muito também, né? Com certeza. E aproveitando o gancho aqui do Sérgio, eu vejo, posso dizer, semanalmente, inquéritos policiais que a gente recebe na promotoria, em que quem participou da investigação, quem são ex-alunos da faculdade. Então, que legal, que posteriormente passaram para a Polícia Civil e tal. Então isso é gratificante, é gratificante, né? Reconfortante, porque embora tenha sido uma pequena parcela, mas de alguma forma a gente se vê naquela vitória, digamos. Então, talvez seja a pretensão, né? Mas acho que minimamente a gente contribuiu nessa caminhada, acompanhou a caminhada. Então isso é reconfortante. Tu tem algum desafio que tu imaginou assim dentro da docência, que tu destaca assim? Eu sei que é uma pergunta bem genérica, assim, mas enfim, alguma coisa que tu tenha que tenha te dado, claro, satisfação já foi conversado, né? Mas alguma coisa que te desafiou, assim, que tu possa destacar dentro da docência? Sérgio, eu lembro que quando eu fiz a banca de seleção, uma das integrantes da banca, que hoje, inclusive, tu conheces, e é uma profissional que atua na Universidade Federal, Ana Clara Heng, ela me fez a pergunta de se eu me acreditava que tinha condições de manter a atenção de uma turma numerosa como a faculdade teve ao longo dos anos. Sim.
E eu acho que o grande desafio da docência é esse, é principalmente não permitir que o aluno tenha seja distanciado daquela disciplina por determinada antipatia com o professor. E todos nós sabemos que o professor influencia nisso, despertar a atenção do aluno e principalmente que ele não tenha uma ojeriza pelaquela disciplina, né? Que muitas acontece. O aluno não gosta do professor e transfere isso para a disciplina e isso se alastra para o resto da vida. Então acho que esse é o maior desafio. Eu sou um privilegiado nisso porque tu, Sérgio, que é militante da mesma área, já foi professor da mesma área, sabe que o direito penal e processual penal ele é apaixonante, não tem como não chamar a atenção do aluno, até se consegue, tem alunos que não gostam, né? Mas é muito difícil, porque o direito penal lida com a realidade do dia a dia, lida com os casos de maior repercussão na mídia, então é muito difícil tu não conseguir atrair a atenção do aluno utilizando o exemplo do caso do maníaco do parque, do ex-goleiro Bruno, Suzane von Richthofen, ou seja, casos que são relevantes. É difícil não conseguir, mas acho que o maior desafio era esse, é controlar uma turma, conseguir manter a atenção de turmas numerosas em que cada um tem um histórico, digamos assim, e cada um persegue uma finalidade, né? Muitos não estão ainda despertando para essa necessidade do estudo, do conhecimento maior. Então vai fazendo a graduação, digamos assim, em busca da conclusão do curso, mas não tanto despertando para essa necessidade. Então acho que esse é o maior desafio, é manter a atenção do aluno e fazer com que ele, de uma forma ou de outra, se sinta atraído por aquele conteúdo, que eu acho que é a chave na docência. Não, eu quero te dizer que tu faz isso com muita propriedade, porque eu vejo os stories dos teus alunos e todos eles falando bem, eu tô na aula do professor Henrique, que legal, olha aqui, tô no penal e fotinho do Vadimeco e coisa e tal, então É bom isso, acho né? que tu Sem dúvida. tu consegue chegar a esse teu objetivo, né? Então é muito, muito bacana. Mas Henrique, assim, ó, é claro, a gente tem falado assim de preparação de concurso, enfim, né? O nosso foco é esse, né? E trazer para as pessoas a história do entrevistado, aquilo que ele já passou nos concursos, mas também a gente precisa falar sobre aproveitar o convidado, né? Aproveitar Isso. a sapiência dos nossos convidados para também falar sobre temas, né, daquilo que ele lida no dia a dia, né? Sugar bastante o convidado. Sugar bastante o convidado, até porque isso vai ajudar bastante também o nosso público aí, o pessoal que assiste e tá se preparando para concurso e que não precisa ser apaixonado pelo direito penal e processo penal, mas se não for, vai se apaixonar, né? Não, e precisa, né? No concurso, precisa. normalmente, nos concursos, a maioria dos concursos, eu acho, uma boa parte deles cobra penal e processo penal também, Sim, ainda sim. que menos quantidade, né? Então, obrigatoriamente vai ter que passar igual. Vai ter que passar. Inclusive, no meu concurso, né, no meu último concurso também teve. Eu sou advogado público de estatal. Então estava lá. Olha só. Então... Não, e difícil a prova. Não era fácil, assim. Bom, tudo bem. Mas assim, aí deslocando um pouco mais para essa parte prática, Henrique, na tua opinião, sim, hoje, quais são aí os temas mais controversos aí na área do penal e do processo penal que a gente podia começar a conversar assim, nessa segunda parte assim, da nossa entrevista? Sérgio, vou fazer um pequeno... Antes de responder a tua pergunta, dizer que eu acho que qualquer aluno que se prepara para concurso público na área de que consta do conteúdo penal, eu acho que não tem como fugir de dominar os princípios constitucionais e começar no básico, no princípio da reserva legal, que é o que já diferencia o direito penal dos outros ramos do direito. Vocês sabem que todos os entes federados possuem competência legislativa, mas em matéria penal é só a União. Então, o princípio da reserva legal, legalidade específica. Eu acho que é a partir desse primeiro momento que já é a diferenciação para o candidato do direito penal de dominar isso. E, no segundo momento, dominar a teoria do crime. Eu acho que o aluno que, repito, para uma prova objetiva, talvez consiga, mas se pensar numa segunda fase, mesmo de penal e mesmo OAB, tem que dominar a teoria do crime. Diferenciar o que é o fato típico, o fato ilícito, o agente culpável,
para partir daí aquelas institutos básicos, né, do crime, quando é que um crime é consumado, quando é que ele é tentado, quando é que há desistência voluntária, quando é que há crime impossível, quando é que há arrependimento eficaz. Então, institutos que no penal é obrigado a dominar. E no processo penal, para quem trabalha no direito processual penal na prática, o direito é um sofrimento, porque o nosso direito penal, processual penal, ele é além da criação legislativa diária, as decisões jurisprudenciais vêm norteando, digamos, a atuação no direito penal. E todos os dias surgem teses novas, construções jurisprudenciais novas nos tribunais superiores. E muitas dessas, embora as pessoas não tenham essa noção, né, mas elas refletem na nossa vida diária. Como, por exemplo, uma das questões que vem sendo muito controvertida nos últimos tempos, e toda hora isso repercute inclusive na mídia, é a questão da inviolabilidade domiciliar com a prática de crimes. Então, a inviolabilidade domiciliar é uma garantia constitucional. Nosso domicílio é um asilo inviolável, que só pode ser quebrado com ordem judicial, exceto quando houver um flagrante delito. E aí se contrapõe a natureza do crime permanente, que é basicamente o tráfico de drogas. Então, o que acontece? O STF construiu há um tempo o entendimento de que, mesmo que exista a prática de um crime permanente, que dispensaria mandado judicial de busca e apreensão, inclusive à noite, é necessário que a autoridade policial, normalmente, né, comprove antes a existência de uma causa provável, que seria fundada as razões de que naquele local está havendo uma prática do crime. Então, mesmo que a autoridade policial ingresse num domicílio à noite e localizem, como tem acontecido, 500 quilos de cocaína, eu entendi, se não houver a demonstração de que antes havia elementos concretos que autorizassem pressupor a prática do crime, toda essa operação será considerada ilícita. E aconteceu há poucos dias, uma repercussão no país inteiro sobre a liberação de helicópteros para um integrante do PCC. Então, não é, talvez, se a gente conversasse sobre entendimentos pessoais, ou de que a minha posição seria outra. Mas aqui a posição é de que é necessário tomar muito cuidado, porque nesse caso a forma se sobrepõe ao conteúdo. Então, se um aluno vai para uma segunda fase da UAB, uma segunda fase do concurso, e se depara com uma situação dessas, ele vai ter que analisar muito bem, porque em que pese a existência de um crime permanente, e em que pese a Constituição permita o ingresso na residência mesmo à noite sem mandado, é necessário que haja, de alguma forma naquela questão, a menção de que havia elementos concretos que autorizavam concluir que ali havia o crime antes. Senão essa afirmação vai ser errada. Nessa mesma desdobramento é a busca pessoal e veicular. Recentemente o STJ decidiu que também para busca pessoal e veicular não pode haver uma suspeita, uma mera suspeita. A pessoa está caminhando muito rápido na rua e vai ser abordada porque a autoridade policial desconfia. Não. É necessário que haja um elemento concreto antes que autorize pressupor que a pessoa está portando um instrumento ilícito, uma arma de forma ilegal ou droga. Então são institutos, digamos, que são modificados ou premissas modificadas pela jurisprudência. Então a busca domiciliar, a busca pessoal veicular, questões ligadas ao próprio processo, garantias como da ampla defesa, não poder inverter a ordem de adquirição das testemunhas sem autorização judicial, aquelas produção das provas em que em nenhum momento pode haver uma coação ou uma exigência do investigado, a impossibilidade, por exemplo, numa prisão em flagrante delito, de manusear o telefone celular do preso, mesmo que tenha sido por um crime equiparado hediondo como tráfico. É necessário pedir para a autoridade judicial para acessar dados e registros. Então, eu acho que todas são situações que exigem um cuidado de quem vai para uma prova de segunda fase de qualquer concurso. Inclusive, isso acontece na prática, né, Henrique? Só aí contextualizando já, não só a questão das provas, mas que isso acontece na prática, que foi o que aconteceu. A defesa orientou que ele não respondesse as perguntas,
E o promotor, mesmo assim, fez as perguntas. Bom, contaminou o júri, pronto, anulação. Sérgio, esse na verdade é outro. A gente tem se deparado até aqui em Pelotas em casos com já me deparei fazendo minutas de contra-razões para um promotor que trabalhava na época, sobre isso, que é a questão do silêncio qualificado. Ou seja, o réu, todos os acusados têm direito ao silêncio, né, que é uma garantia constitucional que não pode ser interpretada em seu desfavor. E é uma questão interessante porque o interrogatório ele é um ato privativo do juiz. Porém, ele é privativo do juiz, mas ele também admite a participação das partes. Porque depois que o juiz conclui o interrogatório, ele vai permitir que as partes façam perguntas, acusação e defesa. E aí a questão é interessante. O réu, ele tem o direito ao silêncio, mas esse silêncio pode ser um silêncio qualificado, ou seja, eu posso me recusar a responder as perguntas do juiz e do promotor e só querer responder as da defesa? Se eu fosse, pelo meu entendimento doutrinário, digamos assim, diz que as partes poderão complementar, né? E só existe complementação se o sujeito quis falar, o réu, né? Então, se ele decide usar o silêncio para responder ao juiz, na minha ótica inicial, ele escolheu o direito ao silêncio. Mas não é a minha posição pessoal que prevalece. Prevalece o que foi decidido pelos tribunais superiores, STJ e STF, de que o réu tem o direito a exercer esse silêncio qualificado. Ou seja, ele não responde às perguntas do juiz nem do promotor, mas responde às perguntas do seu defensor. Então, isso é uma questão pacificada também na jurisprudência. E interessante, agora me surgiu uma situação, uma coisa também que a gente nos concursos, principalmente nas fases dissertativas, a gente tem que saber em que lado a gente está, né? Então, por exemplo, está fazendo um concurso para a promotoria. Bom, cai uma questão dessa. É claro que se tiver direcionado, bom, segundo o entendimento do STF, é assim, assim, assado, pacificado, beleza. Mas se tu está fazendo uma prova da OAB, bom, aí tu tem o viés defensivo, aí tu vai te abraçar no STF até o fim, né? É isso, também o candidato tem que se ligar nisso também, né? Aonde que tu tá fazendo prova? Tu não vai fazer uma prova de defensor público e abraçar teses da acusação, né? E ao contrário também, né? Sérgio, são tantas informações, são tantas questões, uma desdobra a outra, né, Rodrigo? Mas, claro, eu acho que além pagar o preço que nós falamos no início, o foco de estudo é também saber o perfil da banca, né? E acho que vocês estão muito mais atualizados nisso do que eu. Talvez um pouco mais em algumas situações concretas, mas certamente vocês estão muito mais. De que, é lógico, né? Determinadas bancas têm perfis, né? Então, claro, se a pessoa está fazendo um concurso federal, o perfil é dos crimes federais, né? Tudo aquilo que a gente falou se aplicaria à parte geral. Mas, sabe que surpreendentemente, eu tenho visto que na prova da OAB, segunda fase, que é algo direcionado, né? Muito mais... No antepenúltimo concurso e nesse último, foram em questões, uma parte delas não tinha uma pergunta ou indagação, a resposta não era defensiva. Era uma pergunta jurídica, ou seja, uma conclusão jurídica. Certo. Então, acho que... Mas é lógico que na UAB é mais fácil, porque sempre vai ter... Eu preciso descobrir teses a favor do réu, é lógico. Mas se vai para uma prova de delegado de polícia ou Ministério Público, provavelmente o foco não vai ser tão esse, né? Não sei se não tão esse, mas não haverá um direcionamento único. Ele vai ter os dois viés. Porque, na verdade, todas as questões têm dois viés, sempre. Claro, né? claro. E tem um viés que é muito mais defensivo e um viés que é muito mais acusatório. Embora o Ministério Público seja promotor de justiça, né, é evidente que no Ministério Público se defende o interesse da sociedade. Então se busca sempre o viés acusatório. Acusatório que eu digo não acusar por acusar, mas diante de materialidade e autoria. Sim, dentro da lei, claro. Dentro claro. da lei da prova dos autos. Mas essa interpretação, digamos, de determinadas situações em favor do lado em que eu estou também é importante. E numa prova, evidente que também, numa segunda fase, é importante também. Né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Nós estávamos falando num programa anterior aqui sobre conhecer o seu desafio, né?
E é isso, tu falou agora com toda a propriedade, tá? Tu conhecer o teu desafio é tu conhecer a tua banca primeiro, primeira coisa, né? Claro. Tu tá lá desde o que os caras vão me pedir, o que os caras... E aí também outra coisa que foi falado bastante em relação a isso, em prova dissertativa e oral também, é tu conhecer quem vai te examinar, né? Estudar a banca faz parte também. Estudar, Né? conhecer quem vai te examinar. Quem vai te, o que quem vai te o examinar. examinador escreve, o que o cara escreveu. Hoje é fácil, vai lá no Exatamente. Lattes, lá ver se o cara é um pesquisador, o cara escreveu, o viés do cara é por esse lado aqui, Exatamente. vou ver o que o cara está escrevendo. Então faz parte do pacote do estudo. Infelizmente também faz, né? É isso aí, tem que conhecer, e em provas de segunda fase, e dissertativas, orais, é exatamente isso. O examinador, normalmente, ele vai perguntar ou vai focar naquilo que ele domina, que são os temas que ele mais se atrai, digamos. Uhum. Então, infelizmente, ele também tem que conhecer isso, né? Eu não sei se eu te cortei, Henrique, mas tu tem mais alguma coisa, alguma matéria assim que tu imagina que seja controversa hoje ou que de mais destaque no penal e no processo penal? No penal, eu acho que basicamente hoje tudo gira em cima, na prática, no termos sobre ilicitude da prova e nulidades processuais. E ontem até estava lendo um artigo de um promotor do Rio de Janeiro, justamente para fundamentar uma minuta, um parecer, para encaminhar para a minha chefia, sobre isso, de que hoje tudo gira em torno de ilicitude da prova ou nulidades processuais. Porque, e aqui vai um pouquinho, né, da minha atuação pessoal, digamos assim, nas promotorias a gente se depara com situações em que vem um trabalho feito pela Polícia Civil, normalmente, em que a situação mostra, digamos assim, inequivocamente a prática de um crime. E aí, muitas vezes, a defesa vai buscar trabalhar não para afastar a acusação em si, mas para buscar artifícios, digamos assim, ou teses que possam ser acolhidas para desconstituir a prova material que comprova o crime. Sim. Né? Então, uma formalidade pode se sobrepor à verdade dos fatos, à realidade. Uhum. Então, eu sempre comento isso na sala de aula em relação a vários policiais, militares normalmente, que são alunos, de que aquele trabalho inicial da polícia, quando faz uma busca e apreensão, quando faz uma prisão em flagrante, ela é determinante muitas vezes para o êxito depois do processo penal, porque qualquer irregularidade inicial, que não é uma nulidade porque é na fase administrativa, mas ela pode caracterizar uma prova ilícita, que vai acabar contaminando a futura ação penal, a ilicitude da prova. O mínimo detalhe ali anula tudo. Exatamente. Então, agora tu falando, Henrique, eu me reportei aos meus tempos de polícia e eu trabalhei muito tempo em investigação preliminar, né? Então, trabalhei na saudosa volante Puma 197 de Alvorada. Então, eu eu vivi isso na prática e vi como as coisas às vezes não funcionavam por isso. Às vezes a sociedade vê, mas o fulano foi absolvido. Então, o que aconteceu? A prova foi mal colhida lá atrás, talvez um pouco mais talvez estudo de cursos, enfim, sobre investigação preliminar desde o local do crime. Quer dizer, como tu faz um isolamento de crime? O que é importante dentro de um... Hoje no CPP tem lá cadeia de custódia, tudo que não tinha antes. Exatamente. Então hoje tem como tu trabalhar aquilo ali e as polícias se especializarem nisso. Porque é isso, o que está importante? Tu vê aquela cena horrorosa. E às vezes crimes, por exemplo, e eu não estou falando de homicídio, que é mais comum, assim, ou tráfico de drogas, que é mais comum. Mas eu falo, por exemplo, coisas que eu enfrentei como crime ambiental. Então tu vê aquela situação horrorosa, um curtume, um fedor horroroso, aquela coisa. Tá, mas é feio, mas é crime. Aí a gente precisa da prova técnica. O que tu precisa isolar, o que tu precisa saber dentro daquele cenário que é importante para a investigação. Porque depois é isso, chega lá, mas o local do crime foi modificado, e aí eu não estou falando nem de dolo, né? Estou falando de culpa mesmo. Os caras, às vezes, não... E às vezes a situação é tensa mesmo, né? Mas tem que se lidar com isso. O isolamento é a coisa mais importante que tem. Porque depois é isso, né? Chega lá no júri absolvido por falta de provas. E não é porque, aí como tu falou, não é porque não é culpado, é porque o Estado não conseguiu provar, né?
Perfeito, perfeito. Não, e essas questões, elas refletem em nossa vida como um todo, e trazendo aqui para uma questão que acho que foi bem mundialmente notícia, daquelas brasileiras que foram presas na Alemanha Sim, carregando malas de drogas com as etiquetas Adulteradas. adulteradas, substituídas no aeroporto em São Paulo. O funcionário do aeroporto que denunciou o fato às autoridades, ele foi assassinado no dia seguinte. Um dos envolvidos disse para ele que teu nome já está, já indiquei o teu nome, e no dia seguinte, 2 dias depois, ele foi assassinado saindo para o trabalho. Então, infelizmente, muitas dessas impunidade, muitas das situações em que há impunidade, ela acaba fomentando a criminalidade. E eu abordei isso na minha dissertação da conclusão do mestrado. No Brasil, em média, existem 50 mil mortes dolosas intencionais por ano. 50 mil mortes dolosas intencionais por ano. Homicídios, latrocínios. E desse número, entre 5% e 8% a autoria esclarecida. É muito baixa, de 100 mortes violentas intencionais, 90 indivíduos ficam impunes. Menos de 10 são descobertos e entre 2 e 5 são condenados. Então, a impunidade não é uma sensação, como alguns dizem, né? A sensação não, é uma impunidade real. E isso muitas vezes começa lá na investigação. É que também, e aqui fugindo um pouquinho do nosso tema aqui dos concursos, né? Mas não há, de parte do Estado como um todo, uma preocupação com o básico, que é essa investigação, uma investigação eficaz. A Polícia Civil, muitas vezes, ela não tem uma estrutura necessária, a perícia técnica não é desenvolvida a esse ponto, ou seja, não há um investimento como deveria ser feito para atacar o problema na base, porque se reflete depois na ação penal, na impunidade, a não apuração da autoria, a ausência de denúncia, a não condenação. Claro que quando são os fatos mais relevantes, né, que vem para a mídia, como o caso que tu citaste agora há pouco, Sérgio, fica muito mais fácil, digamos assim, porque é uma preocupação muito maior, um direcionamento maior. Mas no grosso da criminalidade diária, uma investigação eficaz é fundamental para a aplicação da pena a quem praticou o crime. No fim, é bem isso que tu falou, né? Às vezes, isso não acontece por falta de investimento. E aí é a questão das prioridades do Estado, né? Então, é fácil ficar prometendo, né, as coisas. Porque a segurança é isso, a segurança é aquilo. Mas na hora de fazer, que é investir, né? Investir numa polícia científica de qualidade, né? Eu tive também a oportunidade de ter, lá na Delegacia do Meio Ambiente, de ter contato com a diferença que existe entre... Isso eu estou falando há 10 anos, eu não posso falar de agora, né? Entre a Polícia Civil e a Polícia Federal, né? No aspecto pericial, assim, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, inclusive, aliás, mais ainda para esses crimes que exigem materialidade, né? Mais ainda, porque é aquilo ali que vai fazer a prova mostrar, né, para o juiz ou para um júri que, bom, está aqui a prova, foi bem colhida, está aqui, e o resultado só pode ser um, né? Agora, quando vem aquelas coisas assim que parece que né? Daí fica difícil, né? Claro, a presunção, a nossa garantia constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, ela só cai com a certeza, né, da autoria, da materialidade. Então é evidente que, na dúvida, o Ministério Público pede absolvição. Né? Sim. E eu só uma ressalva, Sérgio, em relação à Polícia Federal e Polícia Civil, estadual, é de que é incomparável, né, a quantidade de demanda que tem a Polícia Estadual. Né? A Polícia Civil, ela é sobrecarregada. A Polícia Federal, ela tem um âmbito de incidência muito menor, né? Sim. Então, claro, para a Polícia Civil cai residualmente a atribuição. Todo o resto. Que nem a Justiça Estadual. Então, claro, a demanda é muito maior e as dificuldades são muito maiores, né? Sem contar a estruturação, infelizmente, do crime organizado, que acontece em cidades como Pelotas. Inclusive, o Rodrigo sabe dessa realidade, até porque atua no meio, embora em menor proporção, mas já há uma estruturação criminosa aqui na região. Então... tem o depois também, exige, né? Claro. Porque o depois, por exemplo, bom, olha só, nós estamos falando de
5% aí, né, de crimes solucionados, enfim. E aí depois, aqueles que são efetivamente presos, né, o que acontece depois? Se o Estado também não se organiza para... E aí eu não vou falar de ressocialização, eu vou falar, assim, da missão constitucional do Estado, que é, enfim, o preso ter uma vida digna dentro do presídio. Essas coisas que a gente sabe que só existe na teoria, mas tudo bem. Mas o que acontece hoje, os caras estão se organizando, né? Mais que o Estado. Claro. E o Estado está fazendo... aonde que eles estão fazendo? Dentro do Estado. Não é fora. É dentro que eles estão se organizando. Então, o Estado falha sempre, né? Enfim, parece que não é a ideia... Às vezes eu penso assim, que às vezes o caos parece que é uma coisa que dá voto, essas coisas assim, né? Então... enfim, é né? um As assunto questões complicado. são, Sérgio, e aqui a gente está fugindo um pouquinho do tema, né, que seria o foco do canal de vocês, mas infelizmente, na prática, as questões do direito penal e processual penal, que é o que eu posso falar com alguma propriedade, elas são influenciadas por ideologias, e não deveria ser. Sim, Né? claro. Deveriam Claro. ser tratadas tecnicamente e visando o interesse da sociedade como um todo, e não com ideias distorcidas para buscar uma aceitação popular ou algo assim. Deveriam ser tratadas tecnicamente, E não ideologias. E isso a gente via muito, não sei se tu ainda vê isso, mas eu via isso na época eu era professor, que eram aquelas questões, aquelas visões acaloradas, de tipo assim, tem que matar, ou tem que soltar porque não sei o que, coisa e tal. Eu disse, tá bom. Assim, lá no bar vocês discutem isso. Agora aqui dentro não pode dizer, por que tu defende a pena de morte? Por isso, por isso, por isso. Não porque tem que matar. Ou por que tu defende que o cara seja solto por isso, por isso. Bom, aí que tu vai fundamentar juridicamente. No bar lá tu fala o que tu quiser, briga, enfim. Agora aqui não dá. Numa prova não dá pra tu fazer isso. Então, eu não sei se tu ainda te depara com essas coisas, mas... Eu vou aproveitar para retornar para o nosso tema, então, que eu acho que Claro, talvez claro. seja mais interessante. Claro, não, vamos lá. Mas tá ótima a conversa. É que a questão, a docência na graduação, ela permite essas discussões mais teóricas, mais de fundamentos, digamos, né? De finalidades da pena, do ponto de vista. E já numa preparação para um concurso é um pouco mais diferente, né? Porque para o concurso, embora na graduação também, mas no concurso, dolo é dolo, culpa é culpa. Não há espaço para muitas discussões essas. Na minha opinião, eu acho que tem que ter prisão perpétua. Na minha opinião, tem que ter o abolicionismo penal. No concurso não tem isso. Existe dolo ou culpa, é tentativa, é desistência, são questões... ainda que dissertativas, elas são objetivas, elas têm um gabarito, digamos assim. Sim. Então eu acho que os desafios também são diferentes, né? Para o foco que é o de vocês, do canal, as questões, essas discussões teóricas, muito teóricas, elas são prejudiciais. Porque, na verdade, para o concurso público eu preciso saber o que é a teoria do crime, o que é o dolo, o que é a culpa. Eles não vão perguntar as finalidades da pena, retribuição, prevenção e ressocialização. Não vai interessar muito se há ou não ressocialização na prática, né? Mas interessa que uma das finalidades da aplicação da pena é a ressocialização, que está na LEP. Então, acho que o foco para o concurso é bem mais objetivo. E na parte da graduação se abre muito mais para essas discussões. Na minha opinião, tem que haver punitivismo maior. Na minha opinião, tem que haver menos expansão do direito penal. Então, são questões que tu consegue debater mais numa graduação e muito menos numa preparação para um concurso, onde as questões são, ainda que dissertativas, são objetivas. Sim. Conclusões jurídicas, né? E não o que eu penso. É o que tu falou, não é o que eu penso. O que eu penso não interessa para nada. Interessa o que hoje se estabeleceu no Brasil em relação à busca e apreensão domiciliar. O que eu penso não interessa. Interessa como é que deve ser admitido hoje para ser válido. Então, uma objetividade muito maior no conhecimento, na abordagem, que já não acontece numa discussão de bar ou até numa discussão acadêmica em que que o estudante consegue, daqui a pouco, colocar com fundamento jurídico, mas uma opinião dele um pouco que modifique, digamos, a realidade vigente. Certo. Entendi. Henrique, se tu me permite, Sérgio, Não, claro, não querendo cortar o foco, mas nos fala um pouco sobre a rotina do teu cargo
no Ministério Público, porque nós temos o pessoal que nos assiste aí, que com certeza também, né, é um cargo interessante, né? E o pessoal gostaria de prestar concurso para esse cargo. O que que tu tens a dizer para nós sobre a rotina, assim, sobre a tua trajetória? Fala um pouco do cargo, especificamente de analista. Perfeito. Rodrigo, como conversamos antes do início do programa, Isso. quando eu fiz o concurso, na época eu fiz o concurso, até poucos anos atrás, o cargo era assessor jurídico. Isso. E ele foi modificado porque foi aprovado um plano de carreira e houve uma reestruturação dos cargos e ele passou a ser analista do Ministério Público Estadual numa relação como acontece na área federal, que é analista do MP Federal. Basicamente, o analista, ou o assessor e agora analista, ele faz atividade de gabinete, ou seja, processual. Então, no Ministério Público... Diretamente com o promotor. Processual. Trabalhas direto com o promotor. Exatamente. O Ministério Público tem vários cargos, tem cargos administrativos de pessoas que trabalham na secretaria, como se fala. Então, eles fazem expedição de ofícios, cumprem ordens dos promotores para expedição de ofício, entrada de processo, saída de processos. Tem o pessoal oficial do Ministério Público que faz as intimações, notificações, e tem a parte de gabinete, que é a parte dos analistas ou assessores. A gente basicamente trabalha no gabinete com os processos. Claro, não só com os processos, né, porque tem muitos procedimentos administrativos. Então, o Ministério Público tem um sistema informatizado para o extrajudicial e aqui, objetivamente, uma pessoa encaminha para o Ministério Público uma, entre aspas, denúncia anônima sobre a existência de um crime, sobre maus trato de uma criança, sobre um idoso que está abandonado, sobre a existência de um crime. Então, se instaura um procedimento na promotoria, vai ser na área civil, quando for esse desdobramento. Quando for criminal, se instaura um procedimento administrativo na promotoria. E aí tem várias possibilidades. Basicamente, o promotor pode requisitar para a autoridade policial a instauração de inquérito policial, ou até desenvolver essa investigação na própria promotoria. Mas, basicamente, então, o nosso trabalho é processual. Analisando inquéritos e analisando processos penais daquela promotoria onde a gente trabalha. E, então, básica é elaboração de manifestações na fase da investigação, diligências para a autoridade policial, ou denúncias, arquivamentos, né, quando for o caso de arquivar inquéritos, ou processualmente. Então, a atividade basicamente é processual. Ela é uma atividade que, pessoalmente, como o Sérgio, que me conhece já da nossa convivência anterior lá na faculdade e na nossa amizade, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, eu sou feliz nesse ponto. Embora o meu nome não apareça, digamos assim, mas eu faço a atividade que eu mais gosto, que é a atividade processual, fornecendo subsídios para o promotor, atualmente uma promotora com quem eu trabalho, e essa pessoa vai revisar o meu trabalho e entender se foi feito certo ou fazer aquilo que ela determinar. Então, a gente faz, o nosso trabalho ele é extremamente cansativo e ele exige uma dedicação total, digamos assim, e claro, eu acho que em todas as carreiras jurídicas isso acontece. Ou seja, os promotores eles têm diversas atribuições além, como por exemplo, audiências constante, participar de audiências diariamente. Sim. Então, esse trabalho, digamos, de fazer funcionar as promotorias, ela recai sobre os servidores e sobre os estagiários. Né? Toda sob a supervisão do promotor, evidentemente. Então, ele é um trabalho exaustivo porque a gente acaba, e voltando à nossa conversa inicial sobre os cargos, né? É preciso gostar, talvez, ou se identificar com o que a gente faz. Então, eu sempre comento isso. Existem dois atores no processo penal. Existe quem exerce a defesa e existe quem exerce a acusação. E assim como na primeira fase, existe quem faz a investigação. Né? Eu tenho amigos delegados de polícia que são apaixonados pela investigação. E eu sou apaixonado pelo que eu faço porque eu vejo ou analiso que a gente se depara com o sofrimento. E eu sempre me posiciono enquanto funcionário do Ministério Público e não enquanto professor. Enquanto professor, eu procuro ser técnico e o mais distante possível. Ou seja, a minha posição não interessa ali, interessa o conceito jurídico. Mas na minha atuação profissional, eu me identifico com esse sofrimento das vítimas e com esse dano que é causado à sociedade.
respeito, evidentemente, a defesa que deve ser feita, ninguém pode ser processado sem a defesa técnica, mas eu me identifico com essa área. Então, muita gente pega a vítima, crimes de roubo, pessoas que foram assaltadas, pessoas que foram vítimas de crimes sexuais, embora eu não esteja agora na promotoria que trabalha com isso, e eu me identifico e vejo ali a necessidade de que o Estado dê faça, digamos assim, dê uma resposta para a vítima. E eu sempre comento isso, que desde que eu ingressei no Ministério Público, nós, assessores, nos deparamos sempre com o atendimento das vítimas e dos familiares das vítimas. E muitas vezes quem procura a promotoria buscando uma palavra de alento, de conforto, são os familiares das vítimas. E esse é o papel do Ministério Público, é a defesa do interesse estatal na repressão e punição dos crimes. Então, eu, particularmente, embora seja algo estressante e cansativo, e eu me sinto reconfortado diariamente pela minha atividade. Mas exige dedicação e realmente, como nós falamos momentos antes, um aperfeiçoamento constante, porque a cada dia surgem novas situações, novas argumentações que a gente precisa estar preparado para rebater. E o Ministério Público precisa estar preparado para contrapor isso. Então, é uma atividade cansativa, mas eu diria para aqueles que pretendem fazer concurso para o cargo, que ele é extremamente reconfortante com a atuação. E o Ministério Público dá uma boa estrutura para que se exerçam as atividades. E acho que é um cargo que vale a pena, embora não seja um cargo da mesma hierarquia de promotor, juiz, delegado, defensor público, mas ele é alguém que trabalha e vê também uma efetividade na sua atuação. Mas, claro, tem pessoas que preferem muito mais a área defensiva, numa defensoria pública. Então, é muito do perfil. Claro que num primeiro momento, a gente estava conversando aqui sempre sobre concursos, na época que eu me dediquei a fazer vários concursos iniciais, é evidente que, sem ser hipócrita, né, se eu tivesse passado para a Defensoria Pública na época, eu tivesse sido nomeado, eu tentaria outros concursos, mas então depende do momento de vida de cada pessoa. Muitas vezes é necessário conseguir aprovação no concurso, seja ele independentemente de qual, para ter uma segurança. E a partir daí, talvez buscar aí sim a finalidade pessoal, digamos assim, aquilo que se adequa mais ao que eu penso. Mas o cargo de analista do Ministério Público, ele é atraente porque a gente trabalha com a atuação processual e, basicamente, com esse defesa do interesse da sociedade, na punição dos crimes de quem praticou fatos previstos como crime. É um desdobramento da atividade policial, digamos assim. Uhum. É o segundo momento. Né? E por isso que eu valorizo muito e acho fantástico o trabalho que é feito pela Polícia Civil especificamente. Mas quem trabalha no que gosta não cansa, né? Não adianta. Henrique, nós já estamos nos encaminhando para o fim da entrevista, infelizmente, mas assim, rapidamente, assim, o que tu poderia dar claro, a gente já falou sobre isso, mas dicas assim para o pessoal de como se preparar, né? Não só para o concurso de analista, mas para quem está nessa lida aí dos concursos. Sérgio, conselho ninguém dá, né? A gente dá sugestões. Mas eu diria assim, o ser humano ele é movido por duas principais sentimentos. A paixão ou a raiva, né? Infelizmente, é uma ou outra. E muitas vezes a raiva da situação em que a pessoa se encontra, seja ela até do ponto de vista social, tal, ela impulsiona também, eu preciso sair disso. Então, a mensagem que eu deixaria para os candidatos, todos aqueles pessoas que buscam, que têm essa finalidade, era que, por necessidade ou por paixão, se dedique com afinco. Ou seja, que pense se está disposto a pagar o preço, se precisa pagar o preço, e que se dedique. E eu acho que o principal é o seguinte, o direito não é talento. O direito não é talento. Eu posso ter um filho com 5 anos, colocar numa escolinha e querer que ele seja o Neymar. Se ele não tiver talento, ele não será o Neymar. Agora, o direito não. O direito é estudo.
E se eu tiver estudo, leitura e dedicação, eu vou Dedicação. conseguir. Não é talento. Não é talento. Então, eu diria que todos são capazes, a mensagem que eu deixaria é que todos nós somos capazes para conseguir o nosso objetivo numa carreira jurídica. Só tem que estar disposto a pagar o preço. E o preço é estudo. E não desistir na primeira derrota. Se tiver uma primeira oportunidade e não conseguiu, segue no dia seguinte. Chora no dia seguinte, né, te indigna, atira os livros num canto de raiva, mas no dia seguinte recomeça o estudo que vale a pena. A recompensa vai chegar. Foco, determinação e acreditar que todos nós somos capazes. Perfeito. Que legal, Henrique. E mais uma vez, a gente queria te agradecer muito por aceitar o nosso convite. Foi uma entrevista muito legal, muito dinâmica e que com certeza o nosso público vai gostar bastante. A gente sempre deixa um presente para os nossos convidados, né? E contigo não vai ser diferente, óbvio. Muito obrigado, Henrique. Já te agradecendo aí pela entrevista top. Como um bom funcionário público, vai tomar um cafezinho na nossa caneca. Foi um prazer e um privilégio ter estado aqui com vocês, conhecer o Rodrigo e te rever, Sérgio, e desejo muito sucesso ao canal e gostei muito. Acho que para mim foi algo reconfortante nessa manhã de sábado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sem palavras. Muito obrigado. Pessoal, então não deixem de nos curtir lá no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, que toda semana nós temos lá novidades, cada semana tem uma entrevista nova. E é isso aí, até o próximo programa, muito obrigado. Tchau.